Bom dia então, vamos prosseguir aqui nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Hoje nós vamos discutir 3 pontos, né? Sendo que cada um é maior que o anterior, então a gente vai discutir uma coisinha que são como é que a gente liga o amperímetro e o voltímetro no circuito. Depois eu vou falar sobre o chamado circuito RC, que é um circuito que tem um resistor e um capacitor, né? Alguém inclusive perguntou sobre isso numa outra aula e eu falei, não, a gente vai falar depois. Chegou depois. Bom dia, Lucas. E depois a gente vai, com isso a gente finaliza um capítulo, se eu não me engano, 27. E a gente começa o 28, onde eu vou falar sobre força magnética e campo magnético, beleza? Então esses vão ser os tópicos de hoje. A gente vai ter que falar um pouco mais rápido, porque contando com a aula de hoje vão ser 6 aulas antes da prova. Prova não, lista, né? Então a gente vai ter que dar uma resumida. E aí isso também vai diminuir a quantidade de coisas que eu vou poder perguntar para depois, que vai ser meio corrido. Mas como vai ser em formato de lista, vocês vão assistindo e resolvendo, eu acho que vai funcionar. Desculpa. Bom, então o que é o amperímetro e o que é o voltímetro? Eles são dois equipamentos que servem para medir, respectivamente, o amperímetro, ele mede a corrente elétrica. Então o amperímetro A, ele vai medir a corrente elétrica I, né? E para que ele possa medir a corrente, ele tem que ser ligado em série no circuito. Então aqui tem um exemplo, né, de um circuito que tem uma fonte, que tem um resistor, outro resistor. Para que a gente possa medir a corrente que passa nesse fio aqui, por exemplo, é preciso que o aparelho, o amperímetro, ele seja ligado em série. Então é como se a gente tivesse que cortar o fio bem aqui e ligar uma extremidade do amperímetro aqui e outra aqui, né? E a resistência ideal do amperímetro, na verdade, ela seria zero. Por quê? Porque é para influenciar o mínimo possível no circuito. Então, já que ele vai ser ligado em série, se ele tiver uma resistência, vai ter uma queda de tensão, né? Quando a corrente passar por ele, isso vai influenciar no resultado. Então, o desejável é que ele tenha uma resistência baixíssima para que ele não influencie. E toda a corrente que está passando no circuito passa por ele. Bom, e aí eu tenho o voltímetro, que é o equipamento que mede a tensão, a diferença de potencial, né? Que é representado pela letra V e que deve sempre ser ligado em paralelo. Então, se vocês estiverem no laboratório, tem que ligar o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Por quê? Porque o voltímetro ele vai passar a mínimo possível de corrente por ele, que é justamente para ele não influenciar aqui no funcionamento do circuito. Então ele tem que ser ligado em paralelo. Se eu quero saber a tensão entre esses dois pontos aqui, D e C, eu tenho que ligar um fio aqui nesse ponto e outro fio aqui nesse ponto D, certo? E o ideal seria que justamente ele tivesse uma resistência altíssima, porque quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que vai passar por ele, né? Vocês lembram que a diferença de potencial é resistência vezes corrente. Então, se a resistência dele for alta, a corrente vai ser baixa, tá? Então, essa é a situação ideal. Na prática, o que a gente tem é o multímetro, que é um equipamento como esse aqui, que é muito fácil de encontrar e que ele mede tensão, mede tensão de corrente alternada também, que nós vamos discutir depois. Mede corrente elétrica e mede resistência também, né? Então ele, no laboratório de física, a gente usa essas 3 funções aí e é bem prático, tá? Bom, alguma dúvida, pessoal, em relação a esse primeiro tópico aí? Já acabamos o primeiro tópico aí, fala sobre amperímetro, voltímetro. Alguma dúvida?
O amperímetro vai sempre ter que cortar o fio para colocar ele? Pois é, eu usei essa expressão, cortar o fio, mas na verdade, numa situação real, isso vai ter um jeito mais prático de fazer isso, né? Mas ele tem que ser ligado em série. Professor, Oi. e aqueles alicates amperímetro que a pessoa só espeta no fio? Como é a mesma função do amperímetro? Nunca ouvi falar, mas se Eu tu acho tá que eu sei falando, como então é. é. Acho que é alicate É amperímetro, como acho se que o fosse um nome. alicate, né? Que ele fica, Isso. tipo, prende ali no, entre o meio e o fio, né? Já vi, já. Ah, esse Esse aí, eu daqui acho. eu acho que é um outro sistema. Que ele não encosta no fio, né? Ele fica ao redor do fio. É assim que funciona? Assim Isso. mesmo, professor. Ah, pode crer. Então nesse caso é uma outra coisa que a gente vai discutir talvez ainda hoje. Que é como o fio passa aqui por dentro desse negócio redondo. O fio, a corrente que passa no fio gera um campo magnético ao redor do fio. Então provavelmente o funcionamento desse equipamento é através da medição desse campo magnético. Pode ver que tem aqui umas... São espiras, né? Provavelmente. Desculpa. Então o que ele vai medir é o campo magnético e vai calcular a partir disso a corrente que está passando lá. Eu acho que vai ser assim que vai funcionar. E essas outras funções de baixo já vão precisar dos fios então, né? Acho que é mais ou menos isso então. Né? Aí é um outro sistema. Por aí. É um outro sistema. Ele não é ligado no circuito. Ele aproveita um outro efeito, digamos assim, que é o efeito da produção do campo magnético pela passagem da corrente. A corrente que passa aí por dentro gera um campo magnético que tem justamente um formato circular ao redor do fio. Então por isso que tem esse formato circular ao redor do fio. Ele vai medir o campo assim, enquanto o fio atravessa, a corrente atravessa dentro dele. É diferente desse multímetro que eu mostrei aqui, que ele tem que ligar no circuito. Eu não trabalho com eletrônica nem nada, então eu não sei dizer se esse multímetro aqui tem um uso além do laboratório básico de física. Eu não sei dizer se profissionalmente ele é usado para medir corrente num circuito, de fato. Por causa Professor, justamente dessa questão de ter que... Ah, o meu pai tinha um desse, ele usava pra era? trabalhar. Aham, um desse mesmo. E o que ele trabalhava? Ele é técnico eletrônico. Ah, pode Ele usa, crer. ele tinha um monte desses aí. Ele usava pra trabalhar. Legal. E ele usava todas as funções. Sim, sim. Bacana. Bom dia, Breno. Pô, Ah, bacana, então. também, professor, no emprego que eu tinha anterior, né? Que eu trabalhava numa empresa, aí os técnicos usavam muito isso aí, porque era como se fosse uma avaliação da qualidade, né, do nosso contratante. Aí depois que terminava a instalação, ele ia nos bornes das baterias e media e batia a foto, né? Tem que mandar as fotos e depois ele batia tipo a voltagem do, do banco de baterias inteiro, né? Elas ligadas em série, aí tinha que bater, se não me engano, 48, que são 4 baterias, né? Aí eles usavam bastante isso aí. Legal. No caso, 48 volts, né? São baterias de 12 volts, Isso mesmo. seria isso. Eram de 12 volts, que é a maioria que eles usam nesses sites, né? Que é torre de telefonia. Interessante, olha só. Obrigado, pessoal, pelas informações aí. Bom, então, prosseguindo, a gente vai discutir um tipo de circuito que é já mais, ainda muito ideal, mas mais próximo da realidade, que é um circuito chamado RC. Por quê? Porque tem um resistor e um capacitor. Né? E a gente monta esse circuito de tal modo que ele possa ser ligado tanto aqui em cima a uma fonte ou aqui embaixo para que feche, e aí esse lado daqui não vai influenciar, e aí o capacitor vai estar ligado só com o resistor. Então vamos
entender os elementos desse circuito. Primeiro tem a força eletromotriz da fonte. Então tem uma bateria aqui, tem uma corrente contínua aqui. E essa força eletromotriz da fonte, ela é esse epsilon. Depois tem essa chave S, que é um dispositivo que ele pode ser ligado para cima, então vai fechar o circuito lá em cima. Ou pode ser ligado para baixo, vai fechar o circuito aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E aí na posição A, o capacitor ele vai ser alimentado por essa fonte. Então ele vai estar sendo carregado nessa posição aqui em cima. Quando a gente liga aqui em cima, a fonte vai carregar o capacitor e vai fornecer energia para o resistor também. Agora quando a gente liga aqui na posição B, a fonte não está ligada. A fonte sumiu do circuito. Então agora o capacitor vai fornecer energia para o resistor. Então o capacitor vai estar sendo descarregado. Deu para entender? E a gente vai estudar essas duas situações aqui. Primeiro a gente vai estudar ele sendo carregado. Certo? Muito bem. E aí, para isso nós vamos usar também aqui esse fato, né, de que a carga é capacitância vezes a tensão. Só que agora a carga vai variar com o tempo. No caso, essa carga representa a carga armazenada no capacitor. Ela vai variar com o tempo, porque a tensão também vai variar com o tempo, tá? Então agora a carga, a corrente e a tensão, elas vão ser funções do tempo. E nós vamos montar uma equação diferencial e vamos resolver para mostrar qual vai ser essa função que representa a carga, a função que representa a corrente e também a da tensão. E nós vamos partir de uma condição inicial. Como a gente vai ligar primeiro na posição em que o capacitor vai ser carregado, então a nossa condição inicial é que ele está inicialmente descarregado, ou seja, a carga inicial dele é zero. Deu para entender esse início, pessoal? Alguma dúvida? Vocês podem me interromper aí para falar. Bom, e no final, quando estiver totalmente carregado, a carga do capacitor vai ser a carga total. Que vai ser justamente a capacitância vezes a tensão que atua sobre o capacitor. Vai ser a força eletromotriz. Quer dizer, pelo menos essa é a tendência. Então, para resolver esse circuito, que é encontrar a corrente, a gente tem que aplicar a lei das malhas. Partindo desse ponto A, que eu dei um nome, eu escolhi mal esse nome, vamos chamar de D, porque o A já está lá em cima, né? Então, vamos chamar esse ponto aqui de D. Então, partindo desse ponto D, quando a gente passar aqui pela força eletromotriz, vai aumentar a tensão em epsilon. Depois vai passar pelo resistor e vai cair RI. Como nessa posição o capacitor está sendo carregado, então energia está sendo gasta nele. Então quando a gente atravessar o capacitor, vai ter uma queda de tensão que vai ser dada por essa expressão, Q igual a C vezes V. E passando o C dividindo, isso vai ficar Q sobre C. Então vai ter uma queda aí, uma diferença de potencial que é justamente Q sobre C. Deu para entender, pessoal, essa montagem? Então, aí a gente volta passando pelo capacitor para esse mesmo ponto D aqui. Consequentemente, a gente vai ter fechado o circuito aqui, então igual a zero. Deu para entender esse processo aí, pessoal? Alguma dúvida? De como chegar nessa equação bem aqui? Ou não? Se houver, vocês me interrompam aí que eu falo. E aí a gente... Tudo para entender tranquilo, sim. Beleza, que bom. Então, apenas lembrando agora que a corrente na verdade é a derivada da carga em relação ao tempo. A gente pode reescrever essa relação como sendo isso aqui,
né, passando esses dois termos aqui para o lado de lá. E lembrando que a corrente é carga derivada da carga, a gente chega nessa equação bem aqui. Na verdade, resistência vezes a derivada da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre C, que é constante. Isso aqui é constante, R é constante. Mas o que está variando? É essa derivada da carga e essa própria carga que estão variando. Então, na verdade, isso é uma equação diferencial, né, de primeira ordem, em que a incógnita é a carga Q. Então, a gente resolve para essa incógnita, depois a gente deriva e obtém a corrente, e aí a gente vai ter resolvido o circuito. Tá? Então, essa equação ela pode ser resolvida de várias formas, porque ela é uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem, linear e separável. E eu sei disso porque eu estou dando aula de cálculo de equações diferenciais também esse período. Mas enfim, então resolvendo essa equação, tem várias formas de resolver. A gente pode também resolver desse jeito que eu falei, que é integrando, que seria reconhecendo que ela é separável, né? Ok, então isolando aqui esse R daqui T, desculpa, passando esse termo aqui, subtraindo para o lado de lá, vai ficar assim, epsilon menos Q sobre C, e ajeitando aqui o denominador, epsilon C menos Q sobre C. Tá? Então esse é o dq dt, a gente faz a separação de variáveis e vai ficar desse jeito aqui. Então ficando desse jeito, a gente só tem carga de um lado e tempo do outro e pode integrar. Então integrando dos dois lados, a gente chega nessa relação bem aqui. Onde aparece essa constante de integração K. Aí. Que isso vai sumir no momento que a gente impor a condição inicial de que a carga inicial é zero, e essa constante de integração vai ser determinada. Tá? Então, isolando para obter a carga, a gente tem essa relação bem aqui. Eu estou pulando alguns detalhes, porque eu quero focar no resultado e no significado do resultado, mas eu vou colocar esses slides lá no site, então vocês podem ver os detalhes dessas contas lá. Ok, então essa é a resposta, né, da carga. Agora a gente precisa impor a condição inicial, que diz que a carga inicial é zero. Então quando T for zero, T bem aqui dentro for zero, e aqui também, o resultado vai dar zero. Essa é a condição inicial. Espera aí, pessoal, rapidinho. Ok, então, impondo essa condição inicial, fica zero igual a carga calculada em T igual a zero. Então, se o T for igual a zero, aqui vai ficar εc, e esse K vai ficar multiplicado pela exponencial elevada a zero, que é 1. Né? Então, fica zero igual a εc mais K, então K é menos ε sobre C. Resumindo, então a carga vai ser essa expressão aqui. Tá? Como eu disse, eu pulei alguns detalhes, mas tá tudo aí no slide, quem quiser ver depois. Bom, então esse é o resultado. A carga ela vai ser a Fm vezes a capacitância, multiplicado por 1 menos E elevado a T sobre RC. Tá? Então esse gráfico aqui da direita mostra a carga desse circuito, que é uma função. Como a condição inicial é de que, na verdade, a carga inicial é zero, então o gráfico, então o gráfico ele parte aqui da origem, porque no início, no tempo t igual a zero, aqui no eixo x é o t, no eixo vertical é a carga. No início, tempo igual a zero, carga igual a zero.
E aí depois a carga vai aumentando, como a gente pode ver. Lembrando que isso representa a carga do capacitor. Então o capacitor está sendo carregado aqui. A carga dele está aumentando e tende a um certo limite assintótico. O que significa limite assintótico? Significa que quando o tempo tende ao infinito, essa carga vai tender a esse valor, que é essa constante C vezes epsilon. Mas se vocês lembrarem da discussão de ainda agora, essa é a própria carga total. Então, na verdade, a carga vai ser carga total vezes esse fator com essa exponencial. E o limite assintótico, quando o tempo tende ao infinito, essa exponencial vai tender a zero. Então, vai ficar 1 vezes a carga total. Então, o limite assintótico é que a carga tende à carga total, que é C vezes epsilon. Tá? Deu para entender, pessoal? E o gráfico da corrente a gente já vai discutir no próximo slide. Mas em relação à carga aí, ficou alguma dúvida? Na prática, como a exponencial cresce muito rápido, na prática, se a gente estivesse num laboratório medindo, esse tempo aqui é muito pequeno. E a partir de um certo tempo vocês percebem que a exponencial ela vai tendendo a essa constante e vai ficando difícil de perceber a diferença. Então, a partir de um certo tempo, a gente pode considerar que o capacitor está carregado, porque o tanto de carga que ele vai continuar a chegar nele é muito pequena. E aí vocês vão olhar para o medidor lá e vai estar dizendo que já carregou, entendeu? A corrente não vai mais mudar apreciavelmente, perceptivelmente. Vai ser mais perceptível. Não, a gente não pode dizer que a carga é proporcional ao tempo, porque proporcional significa reto, linha reta. Se o gráfico do tempo vezes carga fosse uma linha reta, aí a gente poderia dizer que a carga é proporcional ao tempo, mas não é. É uma exponencial, então não é exatamente proporcional. O que a gente pode dizer é que a carga é crescente com o tempo. A carga aumenta com o tempo, mas não é uma proporcionalidade. Porque a proporcionalidade seria isso aqui. Aí a carga ia para o infinito. É possível fazer essa aproximação num trecho muito pequeno, que é o trecho do início aqui. Então nesse trecho do início é possível aproximar por uma reta e dizer que é proporcional, mas isso é tudo muito rápido, né? Isso tudo acontece muito rápido, então na prática não dá um resultado muito bom fazer essa aproximação e dizer que a carga é proporcional ao tempo. Entendeu? Beleza. Então é isso, pessoal. Na prática é isso. A gente liga o circuito, o carregador carrega muito rápido. E o que significa isso? Significa que depois de aproximadamente, nesse exemplo do livro, 8 milissegundos, praticamente ele já atingiu a carga máxima, mas ainda vai continuar crescendo infinitamente, porque isso é um limite no tempo infinito. Só que na prática, depois de um tempo muito pequeno, já carregou bastante. E nós vamos discutir ainda que tempo é esse. Mas primeiro vamos analisar a corrente. A corrente é simplesmente a derivada dessa função aqui, certo? Então é a derivada de εc menos εc vezes essa exponencial. Como εc é constante, a derivada dá zero. E aí deriva esse numerador não, essa exponencial, né? E cai o menos 1 sobre RC. Cancela C com C, menos com menos, e a corrente dá isso aqui. Essa é a corrente. Vai ser a Fm dividido pela resistência vezes essa exponencial. Então vocês percebem que no início a corrente ela é máxima. É esse gráfico de baixo agora, esse gráfico aqui.
Então no início a corrente assume um valor máximo, que é justamente quando t igual a 0, essa exponencial vai ser igual a 1 e vai sobrar o r epsilon sobre c. Então no início a corrente é epsilon sobre r, perdão, né? E depois ela vai decair exponencialmente através dessa exponencial bem aqui. Então ela vai decair a 0. Então não sei se vocês conseguem juntar esses dois gráficos. A ideia é a seguinte: no início o capacitor está descarregado, então não tem carga nele. Quando a gente liga, no instante que liga a corrente é muito alta. Só que à medida que vai se acumulando carga no capacitor, a corrente vai diminuindo, justamente porque o capacitor está enchendo de carga. Professor, então seria assim, à medida que o capacitor ele é carregado, aí quando ele já chega tipo tendendo a quase que o infinito, o circuito não há mais a necessidade dele gerir, no caso, tanta corrente elétrica, é isso? Porque o capacitor já está no seu ápice. É isso? Exatamente, é. Obrigado. É porque o que faz o capacitor carregar é a diferença de sinal das cargas, né? Lá na fonte vai ter aqui positivo, negativo. Aí aqui no capacitor vai se acumular bem aqui. Os elétrons vão... os elétrons que estão aqui vão ser repelidos por essa carga negativa, e aqui vai se acumular uma carga negativa. E os elétrons que estão aqui vão ser atraídos pela carga positiva, então aqui vai se acumular uma carga positiva. Aí essas duas aqui elas se repelem, então isso vai ter um limite, que é justamente esse limite em que o capacitor já carregou completamente. Só que como a gente adicionou aqui um resistor, e a gente está analisando isso tudo variando com o tempo, a gente pode analisar o passo a passo disso, né? Até atingir esse máximo. E esse passo a passo ele é aproximadamente contínuo, embora a gente saiba que a carga seja discreta, como a gente já comentou antes, né? É mais ou menos isso. Ok. E a gente pode analisar também a tensão que vai ser dada por essa expressão aqui, já que a gente está estudando o capacitor. A gente só isola o V, vai ser carga sobre carga sobre capacitância. Diga. Quer falar? Pode falar, fica à vontade. Ou apertou sem querer? Ah, tá. Beleza. Então, fazendo essa divisão, a tensão vai ser essa força eletromotriz vezes 1 menos E menos T sobre RC. Então vai ter um aspecto muito semelhante a esse próprio gráfico da carga aqui, na verdade, só vai dividir por uma constante, né? E vai ficar esse epsilon lá no gráfico. Então vai ser bem parecido. E impondo a condição inicial de que a tensão inicial é 0, esse vai ser o valor inicial, e o valor máximo vai ser a própria Fem, que a gente percebe que o limite vai dar esse aqui, né? Então é mais ou menos esse o comportamento da tensão. Aí vem uma questão que é justamente o tempo. Na verdade é assim. Eu tenho que falar um pouco mais. Aqui na exponencial aparece T sobre RC. O que acontece? A exponencial é uma função que só admite números adimensionais. Então, quando eu escrevo e elevado a alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser adimensional. Estão acompanhando? Isso é um fato. Isso é um ponto. Eu só posso calcular a exponencial de um número adimensional. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Nessa exponencial aparece T sobre RC. Então, o que significa isso? Significa que T sobre RC é adimensional, porque ele é esse expoente aqui da exponencial, certo?
Então, para que essa divisão seja adimensional, isso só é possível se estiverem a mesma dimensão, o numerador e o denominador, porque aí vai cortar. Isso significa que o RC ele tem dimensão de tempo. Então, quando eu multiplico resistência vezes capacitância, isso dá um tempo. E o que significa esse tempo? Esse tempo é uma unidade de tempo do problema. Tá? Porque como a exponencial ela só admite um número, então eu vou calcular e elevado a menos 1, depois e elevado a menos 2, e a menos 3. E o que significa esses números todos? Significa quando o... Deixa eu explicar melhor isso, não está sem espaço aqui. Então significa o seguinte, esse RC é uma unidade de tempo. Porque eu só posso calcular a exponencial de um número. Então significa que o RC ele tem unidade de tempo. Então quando o tempo for justamente igual a RC, essa exponencial vai ser a exponencial de menos RC sobre RC, vai ser a exponencial de menos 1. Então vai ter passado nessa unidade de tempo, vai ter passado um tempo que a gente chama de tempo capacitivo, né? Então passou um tempo capacitivo aqui. Depois, quando o t for igual a 2 vezes esse tempo, aí a exponencial vai ser menos 2RC sobre RC. Então vai ser e a menos 2. Então, na verdade, se a gente for pulando de RC em RC, de Roberto Carlos em Roberto Carlos aqui, no final a gente vai ter uma unidade de tempo. Porque o que acontece, pessoal, na física muitas vezes mesmo, quase sempre, um número sozinho não faz sentido. A gente precisa comparar ele com um padrão, né? Então, o padrão que tem aqui nesse circuito é esse tempo RC. E por esse motivo ele é chamado de constante de tempo capacitiva, tal, igual a RC. Tá? E a gente percebe que ele tem unidade de tempo. Aqui eu fiz um cálculo para mostrar que de fato ele tem unidade de tempo. Por quê? Porque a unidade de resistência vezes a unidade de capacitância, a unidade de resistência é volt sobre ampere e a unidade de capacitância é coulomb por volt. Então cancelando aqui volt por volt. E lembrando que o ampere na verdade é coulomb por segundo. Corta coulomb com coulomb, fica 1 sobre segundo, que é segundo. Então de fato o RC tem unidade de tempo. E aí a gente poderia definir então um tempo adimensional, T maiúsculo, que seria o tempo do relógio dividido pelo tempo capacitivo RC. Então seria T sobre tal. Né? E a gente poderia medir o tempo em função desses tempos capacitivos. Então não quer dizer que decorrido um tempo desses, o capacitor vai estar carregado. Não quer dizer isso. Mas medindo nessa unidade de tempo, depois de uma unidade dessa de tempo capacitivo, decorrido um tempo capacitivo, ou seja, quando t igual a tal, a carga vai ser a carga total vezes 1 menos e a menos 1. E fazendo essa aproximação dá aproximadamente 0,63. O que significa que decorrido um tempo capacitivo, a carga total já vai ser 63% aproximadamente da carga total, certo? E decorrido 2 tempos capacitivos, a carga vai ser carga total vezes 1 menos e a menos 2. Vamos ver quanto é que isso dá aqui na calculadora, rapidinho. Só para a gente
ter uma noção. E o legal disso, de definir essas constantes e essas unidades adimensionais, é que eu não precisei saber qual é a resistência do resistor, nem qual é a capacitância do capacitor, não preciso saber nada. Sabendo que o circuito é desse jeito, decorrido um tempo capacitivo, vai ter 63% da carga total. Essas unidades adimensionais, elas são muito poderosas na física. Então a gente poderia calcular o valor numérico de 1 menos a exponencial de menos 2. Então dá aproximadamente 0,8647. Então isso aqui é 0,8647 da carga total. O que significa aproximadamente 86,47% da carga total. Certo, pessoal? Então, decorrido um tempo capacitivo, vai ter 63% do total. Decorrido 2 tempos capacitivos, vai ter 86%. E se a gente levar ao pé da letra a precisão matemática dessa exponencial, vai aumentando sem nunca chegar em 100%. Na prática, a gente tem um limite daquilo que a gente pode medir. Então, decorridos alguns tempos capacitivos, já vai ter 99% da carga e a gente não vai mais conseguir distinguir isso do total. E a gente pode considerar que na prática o capacitor está carregado. Só queria fazer uma observação: quando a gente fala tempo infinito, isso é matemática. No mundo real a gente não trabalha com tempo infinito. Deixa eu só passar o avião aqui. A gente não trabalha com tempo infinito. Na verdade, esse tempo ele é pequeno. Esse tempo, para aproximadamente a gente considerar que é infinito, curiosamente é pequeno. Nesse exemplo do livro aí, depois de 10 milissegundos, ou seja, de 1/100º de segundo, a gente já pode considerar que já carregou. Então esse já seria um tempo infinito nessa realidade aí, nesse problema. Certo, pessoal? E aí a descarga do capacitor, a gente aplica a lei das malhas também. Só que considerando agora a chave ligada aqui no ponto B. A chave ligada no ponto B, a gente chega nessa equação diferencial bem aqui, que ao ser resolvida, dá como resultado essa carga que está aqui embaixo, certo? Que vai ser uma constante de integração vezes a mesma exponencial de menos t sobre RC. Isso para a descarga do capacitor, que é quando a gente desliga a fonte e liga a chave no ponto B lá. Então, impondo essa condição inicial de que a carga no tempo t igual a zero dá Q0, a gente descobre que esse K, na verdade, vai ser a própria carga Q0, que é a carga inicial lá do capacitor. Então, na verdade, a carga vai ser a carga inicial vezes essa exponencial aqui. E agora a carga vai decair com o tempo a partir de uma carga inicial. E a mesma coisa a gente pode calcular a corrente, simplesmente derivando essa carga. A corrente dá essa expressão aqui, né? E a tensão também vai dar essa expressão aqui. Beleza, pessoal? Então, tem como plotar esses gráficos todos para entender melhor o que está acontecendo aí, mas eu estou resumindo a história para vocês. E isso conclui o capítulo 27. Ficou alguma dúvida? Bom, se houver, eu estou aqui à disposição. Então, e
Se não há por enquanto, então a gente começa o capítulo 28 falando sobre campos magnéticos, basicamente. Bom, a partir de hoje os campos magnéticos eles vão entrar e não vão mais sair. A partir de agora a gente vai trabalhar com o campo elétrico e o magnético simultaneamente, porque eles são, na verdade, intimamente relacionados. A gente vai ver alguns exemplos de porquê. Mas primeiro, alguns exemplos de fenômenos que nós chamamos de fenômenos magnéticos e usos do dia a dia, usos industriais também. Então ali em cima do lado esquerdo tem um exemplo daquele ímã que aparece em desenhos e ilustrações, né, que tem esse formato de U. Então você percebe que o ímã ele sempre tem o que a gente chama de dois polos, né, um polo sul e um polo norte, né? E aí alguns materiais como o ferro eles são atraídos pelos ímãs. E isso a gente tem essa noção do dia a dia, né? Aí em cima do lado direito é um exemplo de ímãs de neodímio, que são ímãs muito fortes. Mais fortes do que esses ímãs pretos que a gente encontra, por exemplo, nessa figura de baixo do lado esquerdo, que está nos alto-falantes. Esses ímãs que tem nos alto-falantes, eles são feitos de um material e eles são imantados, ou seja, eles adquirem um campo magnético que transforma eles em ímãs artificialmente. E quem tiver curiosidade de ver esse processo, tem um vídeo do Manual do Mundo, que vocês com certeza conhecem esse canal. Como ímãs são feitos. Como é feito um ímã. Tem esse vídeo dele aqui, do Iberê. Muito bom esse vídeo, inclusive. Porque ele mostra que o ímã é feito usando dezenas de capacitores que são carregados e depois eles são descarregados assim em uma porrada só para produzir um efeito lá sobre sobre esse material que vai se tornar um ímã e fazer com que ele adquira um campo magnético, se torne magnético. Na verdade, o que acontece é que esse material ele tem ferro dentro dele e o ferro tem propriedades magnéticas naturais. Então, quando eles fazem esse processo que está descrito aí no vídeo, né, aparece um campo magnético fortíssimo em cima desse material que reorienta o que a gente chama de domínios magnéticos lá do ferro para que eles se alinhem, e quando eles se alinham, o material se torna um ímã gigante. Então quem tiver curiosidade tem essa indicação desse vídeo aí do Iberê, como é feito um ímã. Muito bom esse vídeo. Ok. Mas aí tem esses ímãs de neodímio aqui que são mais fortes, que vocês podem encontrar em forma de bolinhas. Na internet teve um tempo que isso fez muito sucesso. Tem gente que fazia construções com isso também no YouTube, é engraçado. E tem esses bloquinhos também, tá? Então são fenômenos, são materiais diferentes, são fenômenos diferentes. E um outro fenômeno que eu coloquei aqui para ilustrar, que a gente até se acostuma às vezes e para de perceber que ele está lá, é o eletroímã. Então o eletroímã é um material que ele se torna magnético devido à passagem da corrente. E isso é utilizado por exemplo, em portas e tal, né? Porque se fosse um ímã, se não fosse um eletroímã, a porta só ia fechar, ela não ia abrir nunca. Porque o ímã não vai mudar naturalmente as propriedades magnéticas dele, mas a porta aqui ela vai mudar devido à corrente nela que vai mudar. Então se a corrente passar de uma forma, ele vai virar um eletroímã e a porta vai fechar. Se cortar a corrente, vai acabar o efeito magnético e a porta abre, certo?
Bom, mas aí a gente se perguntaria qual seria a origem física desses fenômenos todos. E a resposta é que a origem dos fenômenos magnéticos é o campo magnético. Então existe um fenômeno físico chamado campo magnético e aliás, existe uma entidade física chamada campo magnético que é parecido com o campo elétrico, mas que tem um efeito diferente, né? E que é o responsável por descrever esses fenômenos todos. Então, já que a gente está falando de uma coisa nova, é interessante se perguntar de onde vem esse campo e qual é a sua fonte. Bom, é mais fácil estudar os fenômenos magnéticos do que explicar a fonte deles. Porque a fonte deles é microscópica, ela é atômica. O magnetismo ele surge, na verdade, de duas formas relacionadas. Aí do lado esquerdo tem um eletroímã. Então, se você pegar um fio que tenha um material isolante ao redor dele para impedir o escoamento, né, de carga, e se você enrolar ele muitas vezes num prego, esse fio enrolado muitas vezes por onde passa uma corrente se chama espira, certo? Se tiver muitas espiras vai ser um solenoide. Então, ao fazer isso, essa corrente gera um campo magnético que vai estar presente no prego, que é feito de ferro, e vai tornar temporariamente o prego um ímã, que vai reorientar os átomos no ferro e vai tornar ele um ímã. Então, esse é o fenômeno do eletroímã, fazer um objeto que não é ímã se tornar ímã devido à eletricidade. Não. Esse campo ele não é forte o suficiente para manter. Embora a Terra produza um campo magnético, esse campo magnético da Terra não é forte o suficiente para fazer objetos orbitarem ao redor da Terra. E também ele tem uma natureza diferente daquela força que mantém a Lua ligada à Terra. Quando a gente fala de objetos astronômicos, ou seja, planetas, estrelas, luas, galáxias, é praticamente insignificante o efeito da força magnética e da força elétrica, a não ser em casos excepcionais, né? A principal força, a principal interação física responsável pelo movimento dos corpos celestes, né, dos objetos astronômicos, luas, planetas, estrelas e galáxias, é a força gravitacional, a interação da gravidade, que até onde nós sabemos, ela não tem qualquer relação nem com a eletricidade, nem com o magnetismo, até onde nós sabemos. Então são fenômenos distintos. Qual o efeito, Lucas? Não entendi. Do eletroímã? Olha, eu acho que no eletroímã é uma outra situação. É um campo magnético, que inclusive eu vou discutir daqui a pouco, porque o campo magnético ele é esquisito. A gente estudou o campo elétrico e a gente viu que se o campo elétrico estiver numa direção, a força elétrica vai estar na mesma direção que ele. Mas o campo magnético ele é esquisito. Se o campo apontar para um lugar, a força aponta para outro. Dependendo inclusive de se a partícula está vindo ou voltando, a força vai estar num sentido ou no outro. Porque ele tem a ver com um produto vetorial. Então, na verdade, o que acontece nos aceleradores de partículas é um campo magnético que é gerado
na verdade, pensando bem, ele deve ser gerado por um eletroímã, porque o que eles fazem é alterar justamente o valor desse campo magnético para que a partícula que está girando assim, ela possa girar cada vez num raio maior, e aí quando ela passa de uma certa parte, ela é detectada, desviada, né, por um outro caminho e é detectada para ser observada. Porque justamente o campo magnético vai fazer a partícula girar, e aí eles vão intensificando o campo para que ela gire cada vez mais rápido, que é justamente a aceleração, por isso que eles são chamados de aceleradores de partículas. Mas é isso, é devido ao campo magnético. E estrela de nêutron eu não tenho como falar sobre isso porque eu não sei. Mas eu assisti uma palestra muito interessante de uma professora que por acaso é diretora da Sociedade Brasileira de Física e que por acaso estuda exatamente estrelas de nêutrons. E pelo que ela falou, na verdade, esse é uma das poucas situações em que esses fenômenos elétricos e magnéticos eles são mais relevantes. Mas eu não estou preparado para falar qualquer coisa sobre isso agora. Eu posso anotar aqui para pesquisar depois. Mas o que eu sei é que na verdade é o seguinte: o principal quando a gente fala de estrela, buraco negro, galáxia, planeta, lua, tudo isso, o principal é a gravidade. Agora, em casos excepcionais, como é o caso das estrelas de nêutrons, ou como também é o caso de um buraco negro carregado, esses campos vão ter uma influência e vai mudar um pouco. Mas em qualquer caso, a gravidade ela é muito mais forte quando a gente está falando desse tipo de situação. É o contrário do dia a dia, né? Engraçado. Se a gente passar um plástico aqui nos cabelos do braço, eles vão arrepiar. E a gravidade não faz isso, não faz. Se eu virar o braço assim para baixo, a gravidade não vai fazer não vai fazer isso. Por quê? Porque aqui no dia a dia quem domina é a eletricidade para esses objetos pequenos, etc. Agora, quando a gente está falando de estrela, galáxia, não sei o que, como a massa deles é muito grande, a gravidade vai dominar. Mas ainda assim, para casos extremos, é possível detectar efeitos elétricos e magnéticos que vão influenciar no movimento deles. Bom, e a origem microscópica disso, na verdade, é que as partículas elementares, como o elétron, por exemplo, eles têm o que a gente chama de spin. Eles têm como se fosse uma liberdade de rotação que produz que cada um vai ter o seu campo magnético, na verdade. É como se cada elétron fosse um microímã que tem um polo positivo, um polo norte e um polo sul. Então, o ferro, por exemplo, quando ele é ligado ali na pilha, ele faz com que esses elétrons que estão dentro do prego se alinhem, né? Os campos magnéticos deles vão se alinhar, e quando eles se alinham, eles vão se somando e isso vai dar um efeito maior que transforma o prego num ímã. Basicamente isso. Professor, licença, o que que seria esse spin? Que eu já ouvi muito falar disso. Só que eu nunca entendi direito. Já pesquisei bastante e nunca consegui entender. Olha, a única maneira de entender isso é eu explicando errado. Que é basicamente assim. Saquei. É tipo o seguinte, tem o Sol aqui, né? E tem aqui a Terra. Como a Terra gira ao redor do Sol, associado a esse movimento de rotação tem uma coisa que a gente chama de momento angular, né? Que é a grandeza física que significa basicamente a Terra gira ao redor do Sol. E ela gira desse jeito. Para medir isso, a gente tem uma grandeza chamada momento angular, que a gente poderia chamar de
externo, ou seja, da Terra em relação a outro objeto. Mas ao mesmo tempo a própria Terra gira ao redor do seu próprio eixo, certo? Então isso é o que a gente chamaria de momento angular intrínseco, ou seja, a rotação do objeto em torno do próprio eixo. Isso é o spin. A gente usa esse nome porque vem do inglês. E às vezes os livros eles não traduzem direito. Mas o spin é o momento angular intrínseco, ou seja, é a rotação do objeto em torno do seu próprio eixo. Então, pelo fato da Terra estar girando ao redor dela, ela tem um spin. A gente poderia chamar de spin. Agora, quanticamente... Sim, professor, isso que eu ia falar, quanticamente, porque Pois no é. caso eu li isso num livro do Steve Hawking, e ele explica uns negócios meio estranhos lá sobre partículas quânticas e spin, que eu, sinceramente, nessa parte mesmo da parte quântica que eu não consegui entender. Pois é, eu tô te dizendo que eu tenho que explicar errado para te entender, porque justamente a gente não sabe. Mas eu também tenho que te explicar por que a gente não sabe. É porque a nossa vontade é chegar e dizer: o elétron está girando ao redor do núcleo do átomo, certo? Então, esse movimento de rotação dele ao redor do núcleo do átomo, ele vai ter um momento angular. Que eu estou esquecendo a droga do nome, mas é momento angular. Só que a nossa vontade é chegar e dizer: além disso, o elétron ele também gira ao redor do seu próprio eixo. Ele também está rotacionando em torno de um eixo imaginário que passa pelo centro dele, assim como a Terra está girando ao redor do seu próprio eixo quando gira ao redor do Sol. Pois Entendeu? é, professor, mas tipo assim, é, aquela coisa, os elétrons eles têm eixo definido, ou partículas quânticas? Por isso que está errada a minha explicação. Porque a Tipo, nossa vontade é chegar e dizer isso. Então o spin vai ser a sim, rotação do elétron em torno do seu próprio eixo enquanto ele gira ao redor do átomo. Só que não existe nenhum experimento capaz de enxergar isso e te dar um desenho ou um vídeo e que tu tá vendo o elétron de fato ali naquele lugar girando. Porque pelo fato dele ser quântico, quando a gente tenta enxergar, a gente está, na verdade, está bombardeando ele com partículas de luz. Isso é enxergar. É bombardear com partículas de luz. Só que quando ele é bombardeado com partícula de luz, ele sobe para outro nível eletrônico, depois desce. Então não tem como sim. saber do jeito que a gente sabe, por exemplo, sobre, entre aspas, o spin da Terra. É diferente. Então o que se sabe? Se sabe que tu pode construir um experimento em que vai sair um jato de elétrons de um certo material. Vai sair um jato de elétrons, por exemplo, através de uma ampola de Crookes, que é a TV. A TV de tubo é uma ampola de Crookes. Aí tem um jato de elétrons lá dentro dela. Então o que se pode fazer é criar um jato de elétrons e criar um gigantesco campo magnético externo. E aí se o elétron for desviado para a direita, quer dizer que ele tem um spin para cima, por exemplo. Se ele for desviado para a esquerda, o que é spin para cima? É rotacionar no sentido anti-horário, né? E se ele for desviado para a esquerda, quer dizer que ele está girando no sentido horário, que a gente chama spin para baixo, por causa da regra da mão direita. É mais ou menos isso. Agora, ele está mesmo girando? Impossível saber. Impossível porque é impossível inclusive saber se o elétron existe enquanto uma partícula que está em algum lugar. O que existe é uma probabilidade dele estar em algum lugar. Então ele está distribuído. É assim que se entende. Dependendo, mas tem outras interpretações da mecânica quântica que vão dizer não, o elétron de fato é um ponto no espaço que está se movendo e ele de fato está girando. É complicado, na verdade, a gente está lidando ainda com o desconhecido quando toca nessas questões. Agora, o que eu posso te garantir é, matematicamente, o spin é uma das coisas mais bem explicadas que tem, matematicamente. Conceber isso na cabeça é duro, mas matematicamente é perfeito. Tem uma grandeza lá chamada spin, que se o valor dela for x, ela vai para a direita quando o jato de elétrons é jogado no campo magnético. E se tiver outro valor, vai para a esquerda.
E a estatística funciona, as medidas experimentais funcionam, tudo funciona. Agora, conceber o significado disso é mais complexo. Saquei. Muito doido, né? Muito bacana isso. E essa é a origem do campo magnético. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, então o campo magnético ele vai ser uma coisa distribuída no espaço. Por exemplo, se tivesse aqui no eixo Z só comentando o que vocês escreveram aí. Eu também nunca entendi o spin, então somos dois. A maioria dos livros explica só com o hidrogênio, é porque o hidrogênio ele quando se resolve lá as equações, para o hidrogênio ele já fornece todas as ferramentas para entender como é que vai funcionar o resto. Aí a diferença dele para os outros é complicada demais. E por ser complicada demais vai ter aproximações, vai ter simulações numéricas e tal. Então o caso do hidrogênio ele é tipo assim o caso perfeito, onde se pode resolver 100% tudo e descrever 100% tudo. Aí acaba sendo o exemplo mais mencionado por causa dessa completude, digamos assim, da compreensão dele. E sobre a incerteza de Heisenberg, tem tudo a ver também. Principalmente não, inclusive em relação ao spin. Mas eu não vou poder mencionar isso agora. Bom, então a força magnética é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que tem um campo magnético aqui. Não interessa muito de onde ele vem, vamos imaginar que ele tem esse aspecto aqui. O campo magnético ele rotaciona. Então ele não diverge. A gente nunca vai encontrar um campo magnético assim, saindo de um ponto. Isso não acontece. O campo magnético ele rotaciona, é diferente. Ele não diverge. Então, nunca tem só uma fonte de campo magnético, sempre é um dipolo que a gente chama. Então, por exemplo, se estivesse passando aqui nesse eixo Z uma corrente aqui para cima, essa corrente vai gerar um campo magnético, que eu vou desenhar aqui de outra cor, que vai estar rotacionando aqui ao redor desse, passando aqui por trás, né, desse eixo Z. E a mesma coisa aqui em cima, em todos os pontos do espaço, ele vai estar rotacionando. Aqui está passando por trás do fio, certo? A gente vai desenhar melhor isso, mas por enquanto só queria deixar vocês com essa imagem. Então, se aqui nesse ponto tiver um campo magnético bem aqui, B, ou melhor, se nesse ponto o valor do campo magnético for esse, só vai ter força magnética se a partícula estiver se movendo. Então vamos imaginar que a partícula ela tem uma velocidade bem aqui, assim, V. A força magnética ela vai ser definida por um produto vetorial, tá? Então bem aqui vai ter um certo ângulo θ entre a velocidade e o campo magnético. A força magnética nesse caso estaria apontando para cima. Aqui. Essa vai ser a força magnética, Fm. Ela vai ser igual à carga da partícula que está aqui. Então vamos supor que essa partícula tem uma carga Q, aqui, vezes a velocidade, produto vetorial com o campo magnético. Então isso significa que essa força ela é perpendicular à velocidade aqui, mas ao mesmo tempo ela é perpendicular ao campo magnético também. Tá? Então
Para calcular, tem que lembrar da fórmula do produto vetorial que a gente viu lá na aula anterior. Na aula anterior não, lá no início, quando eu falei de vetores. Tá? Então essa é a fórmula da força magnética. Então se eu pedir para vocês calcularem a força magnética, o B ele vai ser dado, o V também e a carga também. Aí vocês jogam nessa fórmula. Então seria, por exemplo, algo assim. Sabendo que a carga é menos 2 coulombs, que a velocidade da partícula é I mais J chapéu, e vamos ignorar as unidades por enquanto, e que o B é menos I chapéu mais J chapéu, calcule a força magnética, entendeu? Então é só jogar lá na fórmula, vai ser a carga, que é menos 2, aí tem que calcular o produto vetorial desses dois vetores nessa ordem, usando a fórmula do produto vetorial que está lá nas primeiras aulas, e isso vai dar como resultado um vetor, que é a força magnética, certo? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Estão conseguindo acompanhar por enquanto? Bom, se houver qualquer dúvida, só me perguntar. Então, a gente pode fazer uma analogia aqui, para vocês verem a diferença entre o elétrico e o magnético. O campo elétrico ele era simplesmente força dividido por carga, mas a definição do produto vetorial aqui é meio esquisita, porque ele está preso aqui dentro desse produto vetorial. Então, na verdade, eu preciso saber quem ele é para poder calcular essa força magnética. Então a definição mesmo de produto de campo magnético, matematicamente, a gente só vai ver na próxima aula, que é a chamada lei de Biot-Savart, certo? Aqui a gente vai supor que o campo B magnético ele é dado, não interessa muito de onde ele vem, porque ele é o que é por enquanto. O que a gente vai pensar é, se tem um campo magnético lá, o que vai acontecer com uma partícula solta nele? O que vai acontecer é que ele vai sofrer a ação de uma força chamada força magnética. E, por exemplo, se a velocidade da partícula for esse vetor branco aqui, e o campo magnético esse vetor azul, vejam que como a força magnética tem essa carga na expressão dela, o sentido da força ele vai depender do sinal da carga. Então, se for uma carga positiva, vai ser a regra da mão direita. A gente coloca a mão direita em cima do vetor V e gira em direção ao vetor B. Então, para onde o polegar aponta, é o sentido do produto vetorial V/B. Aí a gente vê o seguinte, a carga é positiva. Então, se a carga é positiva, então esse Q aqui é positivo, então a força vai ter o mesmo sentido de V/B. Ou seja, vai ser para cima. Por isso que eu desenhei com essa seta amarela para cima. Por outro lado, se a carga for negativa, o produto vetorial não muda, V/B continua para cima, mas a força agora é carga, que é negativa, vezes esse produto vetorial. Então ela vai inverter, essa carga negativa vai fazer a força inverter e atuar para baixo, certo? Então é o que eu falei antes para vocês, se a partícula está indo nessa direção branca e o campo nessa direção azul, a força vai apontar para cima se a carga for negativa e para baixo, para cima se a carga for positiva e para baixo se a carga for negativa, certo? E em qualquer caso a fórmula não muda, a fórmula é carga vezes o produto vetorial entre V e B. Aí tem dois fatos aqui interessantes. Primeiro, que a força magnética então ela é sempre perpendicular à velocidade da partícula e é sempre perpendicular ao campo magnético. Por quê? Porque isso é uma propriedade do produto vetorial. Se um vetor C é igual a um vetor A, produto vetorial com B, esse vetor C ele é perpendicular a ambos A e B, certo? Então a força vai ser perpendicular, por ser um produto vetorial, ela vai ser perpendicular a V e também a B.
ou seja, ela vai ter um ângulo de 90 graus, tanto com a velocidade como com o campo B. E a outra coisa é que, por ser um produto vetorial, o módulo da força vai ser dado por essa expressão aqui. Carga vezes velocidade vezes B vezes o seno do ângulo. Θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético B. Esse vai ser o módulo. Então, se eu pedir para vocês calcule a força magnética, tem que usar essa expressão de vetor. Se eu disser calcule o módulo da força, é essa expressão aqui. Não precisa nem calcular o produto vetorial, é só ir direto nessa fórmula, se eu pedir só o módulo. Bom, então para encontrar isso a gente tem a regra da mão direita. O polegar indica a direção do produto vetorial V/B. Então a gente coloca a mão direita aqui na direção da velocidade, gira ela na direção do campo B, e a direção do produto vetorial vai ser o sentido para o qual o polegar aponta. Então esse vai ser o sentido da força magnética se a carga for positiva, e vai ser o oposto do sentido da força se a carga for negativa, certo? E o módulo, como eu já mostrei para vocês, ele vai ser dado pelo módulo do produto vetorial. Vamos lá. Eu vou fingir que não está acontecendo nada, que as pessoas não estão me ignorando e indo embora. Tinha umas 15 pessoas no início, o pessoal vai saindo. Mas tudo bem. Bom, então a unidade de campo ela vai ser a unidade de carga vezes a unidade de velocidade vezes a unidade de campo magnético. Essa vai ser a unidade de força. Então a gente pode usar isso para isolar aqui a unidade de campo magnético. Então vai ficar Newton. Unidade de carga é Coulomb, de velocidade é metros por segundo. Então isolando tudo e simplificando, a gente chega ao chamado Tesla. Então Tesla é a unidade de campo magnético, que é representado pela letra T, e que é igual a 1 Newton dividido por 1 ampere vezes 1 metro. Então essa vai ser a unidade de campo magnético. E as linhas Por que de... 1 ampere, professor? Porque a gente está usando o SI. É por causa dessa passagem daqui para cá. Né? Ah, tá, tudo bem. Tá. Eu me perdi um pouquinho, que eu só vi o do Coulomb pro metros por segundo. Tá, aí fica Coulomb por segundo e aí vira ampere, né? É, exatamente. Aqui na verdade eu pulei um pouco. Pulei bastante na verdade, mas é o que você falou, foi isso. O segundo passou para cá, para baixo do C. Tá ok. Tá bom. E aí se a gente tiver um ímã simples como esse aqui, polo norte, polo sul, quadrado, com esse formato, e a gente jogar um pó, que na verdade não é um pó, é a limalha de ferro ao redor dele, essa limalha de ferro ela vai se alinhar com o campo magnético do ímã, então a gente pode perceber que na verdade o campo magnético do ímã tem esse formato da figura da direita. Então vejam que as linhas de campo elas sempre saem do polo norte e entram no polo sul. Então o ímã sempre vai ter dois polos. Se a gente quebrar ele no meio, ele vai virar dois ímãs, cada um com dois polos igualzinho o inicial, né? Isso acontece justamente por causa da origem atômica do campo magnético, né? Que é o spin lá do átomo. Então o átomo ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul, o elétron. E se a gente aproxima dois polos norte ou dois polos sul, eles vão se repelir. Então as linhas de campo elas vão fazer isso, vão se afastar uma das outras. E aí vai surgir aquela força de repulsão que a gente sente quando a gente tenta aproximar dois polos de mesmo sinal de um ímã, né? E o campo magnético ele tem esse aspecto interessantíssimo, aí bem diferente do elétrico. Bom, e aí tem
um fato interessante, que é o fato de que a Terra ela é um eletroímã gigante, devido ao movimento do ferro dentro da Terra, né? Que eu não entendo muito bem, isso daí vocês têm que perguntar para os geólogos e geofísicos como é que esse ferro se movimenta, mas pelo fato dele estar girando dentro da Terra, isso gera um campo magnético, que é o campo magnético da Terra. Esse campo magnético ele não tem força para fazer nada voar ou orbitar a Terra, nada grande, mas ele consegue, por exemplo, alinhar uma agulha. Se a agulha for eletrizada, ela consegue se alinhar com o campo magnético da Terra, que é a bússola, certo? Também existem estudos que dizem que alguns animais têm uma percepção magnética por causa de um excesso de metal no bico do nariz deles. Eles conseguem ter uma certa orientação magnética, né? E outro fenômeno interessante que acontece é justamente as partículas chamadas raios cósmicos que vêm de fora da Terra para a Terra, são atraídos por esse campo magnético, dependendo do sinal, são atraídos para cima ou para baixo. Então, se for atraído para cima, vai gerar a aurora boreal, e se for atraído para baixo, a aurora astral, né? Então, essa é a origem dessas auroras. Na verdade, é o campo magnético da Terra que tem essa orientação dessa figura, e as partículas são atraídas para cima ou para baixo. E aí, quando elas são atraídas para cima, elas vão colidir com a atmosfera, e essa colisão vai gerar um espalhamento. Ou seja, as partículas elas vão decair em outras partículas menores, e nesse processo é liberada luz. E é justamente aquela luz tão bonita que a gente vê das auroras. Ok. Bom, então isso é basicamente uma introdução ao campo magnético. E uma coisa interessante de analisar é o movimento de uma partícula em um campo magnético, né? E justamente por causa dessa expressão da força magnética como esse produto vetorial, se a partícula tiver uma velocidade v aqui e o campo magnético ele for, por exemplo, constante para cima, aliás, para a direita aqui, né, se for constante para cima, a velocidade vai estar assim, então a força nunca vai mudar, ela vai apontar sempre para o centro. Então essa força vai ser uma força centrípeta, certo? E dependendo do sinal, se ela for negativa, a carga, a força vai ter esse sentido para baixo, se ela for positiva, vai ter um sentido para cima. Onde aqui a gente analisa o seguinte: como essa situação vai ser sempre 3D devido ao produto vetorial, eu desenhei esses dois fundos aí que representam do lado esquerdo o campo magnético entrando no papel. Por quê? Porque a gente não pode fazer um desenho 3D aqui. Então vocês têm que imaginar que o campo magnético é um vetor que começa em cada um desses pontos X e que entra na tela, no caso, de vocês lá para trás e aponta lá para trás. Esse é o campo magnético da figura da esquerda. Se o campo magnético for esse, uma partícula se movendo com essa velocidade vermelha aqui embaixo, vai sofrer, pela regra da mão direita, uma força que vai apontar nessa direção aqui, se a carga for positiva, ou vai apontar nessa direção aqui, se a carga for negativa, isso pela regra da mão direita. Então essa convenção do X é o campo entrando no papel que a gente fala. E da bolinha com o ponto no meio é o campo saindo do papel. Então vocês têm que imaginar que em cada uma dessas bolinhas tem um vetor saindo na direção do teu olho e que aponta do papel para fora, saindo do papel para o teu olho. Então nesse caso uma carga positiva, com esse campo magnético, aplicando a regra da mão direita indo do V para o B, vai surgir essa força magnética nessa direção, e se a carga for negativa, nessa direção aqui. Certo, pessoal? Então, é possível fazer uma carga, executar um movimento circular, se a gente tiver um campo magnético uniforme lá no fundo, por exemplo, saindo do papel, e tiver uma carga negativa, né?
Porque aí a velocidade aqui e o produto vetorial da velocidade com o campo magnético que está saindo no papel vai ser essa, V VEC B. Mas como a gente está considerando um elétron como exemplo, né, vamos pegar o exemplo do elétron, a força vai ser no sentido oposto do produto vetorial justamente porque a carga é negativa. Então, resumindo, se a gente tiver toda essa configuração, campo magnético uniforme saindo do papel, partícula lançada nesse sentido aí, ela vai passar a executar um movimento circular nesse campo, devido à força magnética que vai atuar como uma força centrípeta. E aí eu vou pular um pouquinho aqui algumas coisas que eu quero só comentar o resultado com vocês. Nessa configuração, a frequência desse movimento, frequência angular desse movimento vai ser o módulo da carga dividido pela massa da partícula vezes o módulo do campo magnético. Certo? Então essa fórmula talvez eu peça para vocês na lista. Calcule a frequência de uma partícula de carga tal e massa tal sujeita a um campo magnético tal. É só substituir na fórmula, vocês vão ter a frequência. Beleza? Esse aqui é um exemplo de como calcular a força magnética que eu falei antes. Então, dada essa velocidade, dado esse campo magnético e dada a carga da partícula, que é essa, calcule a força magnética. Bom, é só calcular esse produto vetorial e multiplicar pela carga. Então, primeiro a gente calcula o produto vetorial através dessa fórmula aqui que eu falei numa aula anterior. Calculando esse produto vetorial, deu isso aqui. Menos 36 vezes 2i mais j. E aí, para calcular a força, é só multiplicar esse produto vetorial pela carga, que é 10 a menos 5 coulombs. Então, fazendo essa multiplicação, tem aqui o resultado da força. Tá? Então, talvez eu com certeza vou pedir para vocês calcularem na lista uma força magnética. E esse aqui é o exemplo. Tá? Calcula V vetorial B, através da fórmula do produto vetorial aí que a gente fez lá no início, e depois multiplica pela carga. E tá aí um exemplo. Beleza? Então por hoje seria isso. E eu consegui terminar o slide na hora que terminou o horário da aula. Milagre. Então... Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu ainda posso responder, mesmo já tendo acabado aqui o horário da aula. Deixa eu só terminar de gravar.